Bom dia, queridos! Bom dia, eu já tô chegando por aqui, 11 da manhã, quinta-feira. Nossa, vencendo a primeira semana do ano, né, gente? Glória a Deus por todas as coisas. Bom dia, Espírito Santo. É o que eu falo todas as manhãs, já começa assim de madrugada. Bom dia para você que chegou por aqui agora. Muita gente chegando, eu também tô chegando agora. Bom dia para você que está no rádio, me ouvindo. Eu estou ao vivo na live pelo Facebook do meu pai, missionária Adelina de Carvalho. Para quem não me conhece, eu sou a Apóstola Sol e é com muita alegria no meu coração que eu estou aqui junto com você para mais um encontro de fé, amor e esperança. Recebendo do nosso Pai Celestial o pão nosso de cada dia, que Ele nos manda pela revelação do Teu Santo Espírito, todos os dias, bem cedo pela manhã. 11 da manhã, já é finalzinho da manhã, mas o importante é que nós estamos juntos. Temos vários encontros no decorrer do dia. Nós temos o primeiro encontro, que julgo eu ser o mais importante, porque é transformador no nosso dia, que é o encontro da oração da madrugada, a igreja espiritual que se reúne às 3 horas da manhã para orar. Mais de 1 milhão de pessoas oram conosco todas as madrugadas, às 3 horas da manhã, tanto pelo WhatsApp, que a obra manda para o seu WhatsApp todas as madrugadas a oração, e você não paga nada por isso, é um presente da obra para abençoar a sua vida e para abençoar o seu dia. Nada como começar o dia orando de madrugada. Muda tudo, gente. Se você ainda não orou de madrugada conosco, faça essa experiência por algum tempo. Você vai ver que você não vai conseguir parar mais de orar de madrugada, porque é tão renovador, tão transformador no nosso dia e tanto nos fortalece. E depois temos o nosso encontro às 11 da manhã, de segunda a sábado. E sábado, olha, caprichado, viu, gente? Porque sábado é com meu pai. Sempre muito especial. 11 da manhã temos o nosso encontro aqui de fé, amor e esperança. Comigo são todas as terças, quartas e quintas. Na sexta é com o meu esposo, o Bispo Rodrigo. Sábado é com meu pai. E segunda é com o Bispo Wellington também, que é fogo puro, né? Ele é o homem do sapato de fogo. Forte abraço, Bispo Wellington. Forte abraço, Bispa Kátia. Débora, filhinha deles, que é tão linda. Fiquei tão feliz, tão emocionada em ver a Débora na virada de ano, de joelhos lá diante do altar, no Monte Manaim. Foi tão lindo aquilo. Isso mostra o tanto que os pais dela priorizam a educação espiritual. E isso é um segredo que muda tudo na vida de uma criança, na formação do caráter, na formação dos princípios de um ser humano. E essa responsabilidade é dos pais, é dos avós, coisa que é tão importante. Mas nós vamos falar muito sobre criação de filhos hoje. E quero só concluir dizendo que os nossos encontros acontecem às 3 da manhã na oração da madrugada, às 11 da manhã aqui na live, no Facebook. A oração da madrugada você também consegue orar conosco pelo Facebook, também pelo rádio. Mas é tão especial quando você recebe no seu WhatsApp. E para receber a oração da madrugada, todos os dias, é só você mandar o seu nome e o número do seu WhatsApp para a central da oração da madrugada. Deixa eu dar de uma vez, porque eu gosto de falar da oração da madrugada, dar o telefone para você já anotar aí e logo que terminar a nossa live, você entrar em contato com as plantonistas da madrugada para que elas já comecem a partir da madrugada de hoje para amanhã te enviar a oração da madrugada. Prefixo 31 991 15 15 43. Prefixo 31 991 15 15 43. Este é o telefone do WhatsApp das plantonistas da oração da madrugada. Tem também a live aqui às 3 horas da tarde, que tá um sucesso. Nossa, que bênção. Ontem foi a Bispa Vânia. E à noite também, às 20h30, eu estava assistindo a mensagem do Bispo Mauro Venâncio dos Reis. Que mensagem maravilhosa. Deus seja louvado pela vida dos nossos preletores, que são estes que são os nossos bispos, bispas que entram aqui uma vez por semana para ministrarem a você. Isso é maravilhoso.
São muito ricos os ensinamentos que nós recebemos espirituais da parte de cada um. Cada um tem a sua área que fala com mais propriedade, que fala com mais profundidade, e isso nos enriquece tanto na nossa espiritualidade, não é verdade? Queridos, paz e luz para você, paz seja convosco, luz do Pai das Luzes que vem para do castiçal para as nossas vidas, do castiçal do Pai das Luzes, que são as 7 tochas de poder, de luminosidade que se acendem dentro de nós e diante de nós, iluminando assim toda a nossa casa espiritualmente. Daqui a pouco eu vou orar por você com o castiçal sagrado do Espírito Santo. Eu tenho uma mensagem do Espírito muito profunda para trazer para você daqui a pouco. Nós estamos chegando aqui agora no Facebook, dá tempo de você compartilhar esta live, porque é um instrumento de salvação. Deus seja louvado por cada live que nós fazemos aqui, por cada encontro que nós temos, porque as lives são instrumento de salvação. Ontem eu fiquei tão feliz, meu coração se encheu tanto de gratidão a Deus pela quantidade de recados que recebi por causa da live de ontem, da live de anteontem, mas a de ontem foi muito especial. Inclusive a mensagem que eu vou trazer hoje é uma continuação da mensagem de ontem. Ah, apóstolo, não deu tempo de eu assistir. Eu digo para você, assista depois, mas você vai conseguir entender tudo que eu vou falar hoje, porque eu vou fazer uma en passant da mensagem de ontem, para você conseguir compreender tudo que o Espírito vai lhe falar, vai transformar na renovação da sua mente através da minha vida hoje aqui. Muito obrigada pelo carinho dos recados, das mensagens. Bispa Bárbara ontem ficou o dia inteiro me mandando mensagem, porque ela que recebe os recadinhos para o programa Tarde de Louvor que ela faz, e o Bom Dia Alegria também que ela faz. E ela fica contando os recados. Beijo, Babi. A Bispa Bárbara é uma mulher tão de Deus, que tanto me incentiva, que tanto me abençoa. Eu falei para ela ontem que ela é um diamante lapidado que Deus presenteou, colocando na nossa família para iluminar a nossa vida. Ela é maravilhosa. Obrigada, Bispa Bárbara, por cada recadinho que a senhora me retransmitiu, que os irmãos mandaram para o seu programa. Deus seja louvado. Isso, para mim, é o máximo de alegria que eu posso ter como ministra do Evangelho, como serva do Altíssimo e como ser humano. Saber que eu estou sendo um instrumento de Deus para ajudar as pessoas a terem uma vida melhor, para encontrarem a salvação e também na criação de filhos. Expondo aqui os meus erros como mãe, expondo aqui os meus desafios como esposa. Casamento, meu pai sempre falou isso para mim: Daniela, casamento é para gente grande. Não pense que é só flores, porque até para você valorizar o perfume das flores de um casamento, você precisa saber que tem espinhos, que você precisa saber podar, que você precisa saber canalizar a sua vida de forma que você não se espete, de forma que você não fira o seu casamento. Então é muito importante este encontro que nós temos, porque nós conversamos sobre tudo, não é verdade? E hoje eu quero falar muito sobre criação de filhos. Ontem eu tirei um momento na minha tarde para estar com meu filho Davi. Ele está de férias e eu pude estar com ele para assistir um filme. Nós escolhemos o filme Zootopia. E eu amo esse filme. Quando estava no cinema, eu e o Bispo Rodrigo levamos o Davi para assistir. Nós assistimos e amamos o filme. Foi muito bacana. E ontem ele quis assistir de novo. E eu amei, porque é um filme que eu acho que se você estiver com seu filho ali, você consegue mostrar para ele a importância de ser determinado e de sonhar. Então, eu quero deixar aqui para você uma dica para esse final de semana, para você assistir com seu filho. Não vai botar na televisão e largar ele assistindo sozinho, não. Seu filho precisa mais do que uma escola particular, mais do que babá, mais do que ir para parque, mais do que presente. Ele precisa da sua presença, pai, da sua presença, mãe, inteiro. Outro dia eu contava aqui que eu estava no parque passeando com o Davi, eu, Rodrigo e Davi, a Emanuela ainda não havia nascido, e eu observava
muitos pais que estavam ali no parque com seus filhos e que largaram o filho brincando sozinhos e foram mexer no celular. Ali você está só o seu corpo, sua presença não está ali. E as crianças percebem. Não subestime a inteligência dos seus filhos, viu? Eles são muito espertos, se bobear mais do que a gente. E é uma dica que eu quero dar para você. É um filme que você pode assistir com seu filho, com a sua filha. Muito, muito fantástico. Eu amo esse filme, no entanto, assisti de novo com o Davi ontem. E eu vou ensinar você a assistir filme. Como meu pai fez comigo, eu faço com meu filho. Gente, assistir filme com meu pai é sensacional, sabe por quê? Porque ele vai parando o filme e vai conversando pra ele saber o que eu entendi do filme, pra ele colocar o ponto de vista dele em cima do que nós estamos assistindo. É maravilhoso demais, porque a gente percebe coisas que, se a gente não parar pra pensar, a gente não consegue perceber assistindo direto. E eu assisto o filme assim com meu filho. Esse filme fala o seguinte: é uma coelhinha que sonha em ser policial. E numa apresentação da escola aos pais, cada animalzinho ali do reino animal apresentou o sonho de carreira. E ela foi a última, e quando ela mostrou que ela queria ser uma policial coelha, todo mundo riu dela, debochou dela, fez piada, chacota com ela. Aquilo não atingiu ela. Ela estava muito focada no sonho dela. E aí, na hora de ir embora, os pais dela, a cena é muito marcante, porque estava o pai, ela no meio e a mãe. E eles estavam andando juntos, indo embora para casa. E aí a mãe dela falou para ela assim: minha filha, você já observou o tanto que eu e seu pai somos felizes? E aí o pai dela diz assim: nós só somos felizes porque nós decidimos abrir mão de todos os nossos sonhos e viver igual a todo mundo. Você nunca vai ser uma policial coelha. Não existe uma policial coelha. Aí ela falou assim: ah, então eu vou ter que ser a primeira. Nossa, que resposta! Aí ela falou: ah, então eu tô vendo que eu vou ter que ser a primeira. Aí a mãe dela ficou assim, falou assim: minha filha, como eles são coelhos, né? Eu achei muito engraçado. Ela falou assim: minha filha, você tem que ser igual aos seus 285 irmãos. Porque coelho é muito, né? Aí ela olhou assim e falou: não, eu vou ser uma policial coelha. Ok. Passado-se um tempo, depois de crescida, ela continuou firme naquele sonho, mesmo com seus pais tentando esfriar aquele sonho dela, matar aquele sonho nela. Isso me lembra muito de José. Eu vou pregar sobre sonhos e vou trazer uma palestra sobre vida sentimental feliz aos jovens e adolescentes domingo que vem, às 16 horas, lá na sede nacional. Mas não vai ter só em Belo Horizonte, vai ter em todos os santuários sede do Brasil. O primeiro encontro jovem, a primeira balada jovem do ano. Então vai ser sensacional, às 16 horas, em todos os santuários sede do Brasil. E eu vou falar um pouco sobre sonho e sobre vida sentimental. Eu e o meu esposo vamos trazer uma palestra aos jovens. E vai ser muito bacana. Então você que está me assistindo, jovem, adolescente, não pode perder. Você, pai, mãe, avô, avó, mande os seus filhos, os seus netos, os seus afilhados, os seus sobrinhos, porque vai ser muito especial, maravilhoso. E aí eu fico vendo, né? Se tem uma coisa que nós como pais podemos fazer para antecipar a droga, primeiro de tudo é ensinar o caminho de Jesus, que é o mais importante. E depois disso, o que eu julgo mais importante é incentivar o sonho dos seus filhos. A realidade desse casal de coelhos, com essa coelhinha que sonhava em ser uma policial coelha, é uma realidade de muitas famílias. O pai e a mãe, por não terem tido condição de serem pessoas que conseguiu realizar os sonhos, ou que não tiveram nem condição de sonhar, ou que tentaram sonhar e foram impedidas por outras pessoas, ou que tiveram que trabalhar muito cedo. Enfim, cada um tem
o seu histórico que impediu a realização de um ideal, de um sonho. E às vezes, na inocência ou até por amor, por querer impedir que o seu filho, sua filha sofra por uma decepção, tenta bloquear o sonho dos filhos. Isso é um erro tão terrível, porque o contrário da morte não é a vida, o contrário da morte é o sonho. Outro dia, a Bispa Bárbara estava trazendo uma palavra às crianças no Santuário da Pampulha, e ela estava preparando para as crianças apresentarem num cartaz no santuário o sonho do carro delas. E ela perguntou às crianças, perguntou ao meu sobrinho Neto, meu sobrinho Lucas, perguntou às crianças que estavam ali na frente qual o sonho que elas tinham do carro que elas queriam ter depois de adultos. E cada um falou seu carro. E foi muito engraçado, porque na hora que ela perguntou o Davi é meu filho, ele tem 4 anos. Ela perguntou ao Davi, que carro que você quer ter? O Davi respondeu, eu quero ter uma guitarra voadora. Gente, foi muito engraçado. Porque que criança quer ter um carro que é uma guitarra voadora? Não existe isso. E o que eu fiz? Eu deixei ele sonhar assim. Amanhã, quando ele estiver grande, quando ele já estiver se preparando para ter o seu carro, ele vai ter o carro certo. Mas eu vou jogar um balde de água fria nele? Não, deixa. Se ele quer sonhar em ter um carro que é uma guitarra voadora, que sonhe. É muito importante você se colocar como parceiro dos seus filhos. Davi, tudo que ele vê assim de legal, ele pensa, vou correr e contar para minha mãe e para o meu pai, porque eles entram comigo nesse sonho. Eles sonham comigo, eles gostam junto comigo do que eu gosto, porque os meus interesses são os interesses da minha mãe. Ela se interessa por aquilo que é importante para mim. Ou seja, esta parceria que o seu filho vê em você, eu sempre confiei muito no meu pai, tudo. Por quê? Porque eu sempre vi nele, antes de um pai, eu via nele um amigo que sempre fez tudo pensando no meu bem, no meu melhor. Então, é muito importante você pensar sobre isso. E só concluindo sobre esse filme, que eu achei maravilhoso, depois você faz essa experiência que meu pai faz comigo até hoje, quando a gente tem uma oportunidade de ver um filme juntos, eu amo. Por quê? Porque ele vai parando e a gente vai conversando sobre o filme e depois a gente tira uma conclusão para a vida sobre aquilo que a gente assistiu. E eu faço isso com o Davi. E ele ama assistir filme comigo. Por quê? Porque eu vou fazendo isso com ele. E aí, na hora que a gente parou o filme, eu parei o filme e falei, e aí, o que você tá entendendo? Aí ele falou, mamãe, o papai e a mamãe dela não queria deixar ela ser policial. Falei, pois é, Davi, mas isso tá errado, porque a gente tem que sonhar mesmo. Você tem muitos sonhos, né? Aí ele falou, eu vou ter uma guitarra voadora, eu vou dirigir, não sei o quê. Deixa, aquilo move, o sonho nos move. O sonho produz dentro de nós uma fé extraordinária. Por quê? Porque mesmo que seja impossível, a fé nos faz crer no possível. Porque tudo nós podemos naquele que nos fortalece. E aí depois aquela coelhinha cresceu, foi em cima do sonho dela, foi estudar para ser policial. Quando ela chegou na escola para ser policial, todos os colegas dela debochavam, criticavam, falavam, não existe, nunca teve uma policial coelha. E ela insistiu naquilo, até que ela se tornou uma super policial, resolveu um problema de uma cidade inteira, que é a cidade de Isotopia, e se tornou admirada, assim, uma super policial, se tornou uma liderança. Ou seja, ela foi muito determinada. E toda vez que eu falo de sonho, que eu vejo alguém sonhando e vendo a família se levantar contra o sonho daquela pessoa, eu lembro de José. José só saiu do fundo do poço, onde os seus irmãos jogaram ele porque tinham inveja do quanto ele era sonhador. Ele só conseguiu sair do fundo do poço porque Deus viu nele um sonho que só iria morrer na morte dele. Ele estava no fundo do poço e ele sonhava em ser governador. E Deus honrou a fé de José. Então, quando você tem um sonho, você tem dentro de você uma fé que produz vida, que te impulsiona.
uma coisa que gera em você um poder muito grande, que é o poder da fé. Quem tem fé tem sonho, tem sonho. Então, uma coisa que você tem que fazer com seu filho, que é muito importante, sonhar com ele, ouvir os sonhos dele e deixar que ele sonhe com o que ele quiser. Por quê? Porque isso é uma arma poderosa que nós pais temos para antecipar a droga. Primeiro de tudo, a base de tudo na vida é Jesus. É o santuário, é a vida com Deus, levar a criança para a casa do Pai. E depois, o mais importante de tudo que nos impulsiona a viver é o sonho. Eu me lembro que eu, mesmo sendo tão pequenininha, sempre sonhava em ser esposa e mãe. Por isso que eu amo tanto ser mãe, porque eu sonhei a vida inteira em ser mãe. Eu amo ser esposa porque eu sonhei a vida inteira em ser esposa. E meu pai, percebendo isso em mim, sempre me orientou como ter uma vida sentimental bem-sucedida. Isso é maravilhoso, porque essa percepção só vem aos pais na convivência com os filhos, nas conversas com os filhos. Muitas vezes na semana eu falo com o Davi, vamos desligar a televisão, vamos deixar o celular de lado e vamos conversar nós dois um pouquinho? Como é que está sendo o seu dia? Me conta o que você fez de interessante, me conta. O pai dele sempre chega de madrugada e pergunta, quando ele está acordado, né? De noite, às vezes, quando chega para jantar, pergunta, Davi, me conta como é que foi seu dia, meu amor. O dia do papai foi assim, 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 o papai esteve na igreja, o papai fez reunião, o papai esteve com os irmãos, o papai encontrou crianças que estavam no santuário. Como é que foi seu dia? E aí o Davi conta, né? Eu brinquei disso, eu dormi, eu nadei, eu joguei futebol. Quando tá no tempo de colégio, ele fala, fui pra escola, na escola eu aprendi assim. Ou seja, isso realça as virtudes, os valores, as coisas importantes que ele viveu e dá oportunidade de você, pai, de você, mãe, de corrigir pensamentos dos seus filhos e conhecê-los. Então, isso é muito bacana. Então, uma dica que eu tenho pra você de convivência com seus filhos nesse final de semana é você assistir esse filme, Zootopia, do lado dele, parando e observando que ela só chegou onde ela queria, aquela coelhinha, porque ela sonhou e ela foi determinada. E o sonho produz fé, né? E a fé faz com que nós venhamos acreditar nos sonhos, na realização dos nossos sonhos. Então, isso é muito importante. Teve um outro filme que eu assisti, esse eu não recomendo muito, mas teve uma coisa que me marcou. Então, é outra dica. Já que eu tô falando de filme hoje, deixa eu falar tudo que eu posso. Uma coisa que me marcou muito. Eu assisti um filme com o Davi, porque os coleguinhas da escola, não foi ontem não, foi outro dia. Os coleguinhas da escola estavam assistindo o filme que estava no cinema, Alice. E ele queria muito assistir. Eu falei, antes que esse menino assista sozinho e tire as próprias conclusões, eu vou estar com ele, vou assistir com ele. Nós assistimos. Não indica esse filme, mas o que eu aprendi com meu pai? Se o filme não prestar, pega uma coisa no filme para você fixar na cabeça do seu filho. Para ele aprender o que é bom. Se você volta os olhos da sua criança para aquilo que é bom, para aquilo que é crescimento agregador na vida dela, ela então ignora tudo que é de ruim. Agora, o que eu vi nesse filme que foi bom até para mim? Quando a Alice cai no buraco, ela pergunta o coelho, para que lado eu vou? Qual caminho eu devo tomar? E o coelho fala assim, qualquer caminho serve para quem não sabe aonde quer chegar. Nossa! Nó! Forte, né? Qualquer caminho serve para quem não sabe onde quer chegar. Onde você quer chegar? Então, aí sim vai determinar o caminho. Outra coisa que provoca sonho. Onde você quer chegar? Ah, eu quero realizar este sonho aqui. Então, o caminho é firme, é determinado, é plano, aplainado. Outro dia eu trouxe uma mensagem sobre o que Deus faz. Ele aplana, eu não sei se essa é a palavra certa, nunca usei essa palavra nessa aplicação, mas se não for, eu não sou perfeita, gente, me perdoe. Deus, ele deixa os caminhos planos para você, quando você age na sua fé. Meu pai sempre compara a fé com a porta dos aeroportos. Ela só abre se você for em direção a ela. Os caminhos se abrem, Deus faz a parte dele
quando ele vê em você um sonho que te move, uma fé que te faz romper barreiras, vencer o mundo. Então, isso é muito importante, muito importante. Essa proximidade, essa presença que você pode ter em poucos minutos com seus filhos e que estabelecem um caráter firme, formam uma personalidade de uma pessoa do bem, um ser humano bom, uma pessoa que leva tudo a bem, enxerga tudo que é construtivo e não destrutivo, e que é apoiado nos seus sonhos. Respeite as fases do seu filho. Eu sei que o Davi nunca vai ter uma guitarra voadora, porque isso não existe. Mas ele vai ter o carro agora? Não vai. Então deixa ele sonhar. Por quê? Porque ele vai encontrar na mãe dele uma parceira que vai sonhar com ele. Então, outras coisas importantes, ele vai confiar em mim. E vai saber que tudo aquilo que eu vejo que é bom para ele, eu estarei do lado dele. E o que eu ver que é ruim para ele, ele vai ter confiança em aceitar os nãos que eu der a ele. E os nãos que a vida der. E transformar isso em coisa positiva. Então isso é muito importante. Dar ao seu filho esta coragem de se lançar, de sonhar e de entender que o céu é o limite para quem tem fé. Né? Ontem, quando meu esposo chegou do santuário, eu estava esperando ele e eu dei nele um abraço demorado. Toda vez que você abraçar seu cônjuge, dê abraços demorados. Abraçar seu filho, sua filha, seu pai, sua mãe, dê abraços demorados. Por quê? Porque é uma oportunidade de você dizer ali no pezinho do ouvido palavras que constroem, palavras que produzem amor, produzem alegria. E eu abracei meu esposo e falei para ele: a melhor parte de você sair todos os dias para trabalhar é saber que você vai voltar. E quando você voltar, nós vamos nos abraçar e vamos estar juntos. Então, ele chegou tão tarde. E eu estava esperando ele porque eu estava preparando a mensagem de hoje, eu estava lendo sobre o que eu vou falar daqui a pouco, a mensagem do Espírito de Deus para alimentar a sua vida, o pão nosso desta manhã. E eu esperando ele chegar. E aí ele chegou todo feliz, empolgado, cansado, saiu cedo e chegou tarde. E chegou contando como é que foi a primeira reunião dos oficiais de Jerusalém, que ele faz toda quarta-feira, lá na sede nacional, 7 horas da noite. E ele falou que ele trouxe uma mensagem que edificou tanto a ele e que os irmãos também foram muito edificados. Que ele dizia sobre honrar a Deus, buscar primeiro Deus e deixar que Deus acrescente todas as outras coisas. Dar a Deus o lugar de Deus na nossa vida, que é o primeiro lugar. Buscar primeiro Deus, honrar primeiro a Deus e depois deixar que Deus faça todo o restante, acrescente todo o restante na nossa vida, no nosso ano. Janeiro é o mês das primícias. Primícias quer dizer honrar. Honrar aquele que é digno de toda honra, de toda glória. Honrar aquele que lhe permite viver e que tem todo o poder para realizar na sua vida tudo aquilo que você deseja, tudo aquilo que você idealiza, tudo aquilo que você sonha. Mas para que Deus te honre, primeiro você precisa honrá-lo como Deus. As primícias são os primeiros frutos do ano que você honra ao Altíssimo. E isso é um segredo de se estruturar um ano, de se alicerçar um ano na pedra angular que é Jesus, na firmeza da rocha. Ano passado, quem pregou no santuário sobre as primícias foi o Davi. Ele pregou assim, né? Na hora das crianças, ele pegou o microfone e contou. Foi lindo, marcou minha vida. Tem até filmado isso que eu vou guardar para sempre. Davi falou assim: minha mãe contava para mim a historinha ontem à noite do rapaz que construiu a casa dele na areia, o outro que construiu a casa dele na rocha. Quando veio a tempestade, a casa da areia caiu. Não precisou nem de muito esforço, ela caiu. Por quê? Porque ela não estava fundamentada na rocha, não estava firme. Não adianta crescer para cima. Tem que ter um alicerce forte. Mas aquele que demorou mais tempo, sacrificou mais e
conseguiu construir a casa dele na rocha, então o que aconteceu? Quando veio a tempestade, a casa dele ficou firme e inabalável. Isso é o alicerce que nós fazemos do nosso ano, todo o mês de janeiro. Nós honramos a Deus com os primeiros frutos, com as primícias no altar, fazendo assim um alicerce inabalável para toda a construção que faremos neste novo ano. Então é uma questão muito de interesse de cada um. Se o seu interesse é que as suas construções, que as suas realizações, que as suas conquistas neste ano de 2018 estejam firmadas na areia, vai se desmoronar, porque para você não importa. Agora, se para você, assim como eu, é importante que seja firme e inabalável tudo aquilo que você conquistar nesse ano, então você precisa fundamentar seu ano na rocha, na firmeza, no alicerce, que são as primícias. E meu marido me contava ontem dessa mensagem que ele trouxe aos oficiais e que foi tão maravilhosa. E aí ele falou dos testemunhos, né? Muitas pessoas chegando no santuário contando testemunho de que se tornaram patrões no lugar de empregados por causa do Kippá. O Kippá faz isso, o empreendedorismo, a visão de gerenciar e não de ser gerenciado, a visão de estar por cima e não por baixo, a visão de ser cabeça e não cauda, a visão de estar numa mesa sentado com príncipes e não no fundo do poço, não num lugar de humilhação, mas um lugar aonde você serve, o lugar aonde você provê, porque quem provê para a tua vida é Jeová Jireh. Isso é glorioso demais. E todos os dias tem chegado testemunhos. Meu pai falava nessa madrugada algo tão maravilhoso. Ele dizia o seguinte na oração dessa madrugada, que não existe um milagre maior para você do que o milagre que você precisa. Ele contava do Josué, ele está com um grupo grande de crianças lá na casa dele, onde ele levou para viajar nas férias e conhecer a cabecinha das crianças, também ajudar aos pais, né, na criação, filhos de bispos, missionários. E também, principalmente, incentivar o sonho daquelas crianças. Mostrar para elas tudo que elas podem ser, tudo que elas podem conquistar. E dizendo a elas o tempo inteiro, o céu é o limite, tudo que você quer, você pode. Porque Deus te fortalece, Deus, Ele é dono de tudo. Seu Pai Celestial é rico, então você tem direito a toda essa riqueza. Basta você querer, basta você ter fé, basta você sonhar. Então, o que ele fazia? O que ele dizia nessa madrugada? Ai, desculpa, pisei aqui. O que ele dizia essa madrugada? Que o milagre mais importante não é um que você ouve de câncer, de reumatismo, não é um milagre que você ouve contar no santuário, que você ouve de outras pessoas. O milagre mais importante na sua vida é o milagre que você precisa. Ele está com um grupo de crianças lá, aonde uma das crianças, o Josué, filho da nossa querida bispa Aparecida, Débora, ele com 12 anos estava sofrendo com uma angústia terrível porque ele ainda fazia xixi na cama. E na oração da madrugada, ele contou isso ao apóstolo e na hora que eles estavam reunidos para orar, o apóstolo ministrou sobre a cabeça dele a cura desse mal. Parece engraçado, né? Quando nós contamos assim, nossa, um rapazinho de 12 anos fazendo xixi na cama. Mas, poxa, isso para ele era terrível. Isso para ele era uma vergonha. Imagina, ele ir dormir na casa de um colega ou ele estar num acampamento, como eles estão acampados lá, muito legal. E aí, na hora de acordar, todas as crianças perceberem que ele fez xixi na cama. Olha que constrangimento. Olha que coisa terrível. Tadinho. E o maior milagre que este menino precisava era o milagre de ser liberto deste mal de não controlar o xixi na hora de dormir.
E então o apóstolo orou por ele e ele parou de fazer xixi na cama. Na noite que o apóstolo orou, ele já não fez mais xixi na cama. Ou seja, o milagre mais importante na sua vida é o milagre que você precisa. É o milagre que você precisa receber de Deus. Meu pai nessa madrugada contava de um homem que tinha um machucadinho no pé. E todo mundo ria dele porque ele dava o testemunho no santuário que ele tinha um machucadinho no pé, não lembro o nome. Mas ele batia o pé no chão e dizia, fui curado, e todo mundo ria. Mas ninguém estava na pele daquele homem para saber o tanto que ele sofria por causa daquilo. Então, o milagre que você precisa é o mais importante da sua vida. Não importa o que os outros vão pensar, se os outros vão rir, se ninguém vai compreender. O que importa é a sua fé. O que importa é que Deus te sonda e te conhece. Isso me conforta tanto saber que o salmista registrou isso. Senhor, tu me sondas e me conheces. Deus, ele conhece você no mais profundo do seu ser. E ele sabe de todas as suas angústias, do seu sofrimento. Ele sabe das lutas que você tem passado, dos desertos que você tem enfrentado na sua vida. E ele quer, pode e vai ajudar você. Mas isso depende da sua fé. Isso é tão importante que Jesus viu a necessidade de, com suas próprias palavras, registrar isso nas Sagradas Escrituras, quando ele diz: como você crê, assim vai acontecer na sua vida. Então, Deus, ele não quer de nós nada além da nossa fé. Nossa fé que nos move ao sacrifício, nossa fé que nos move à vontade de Deus para nós, que é muito maior do que a nossa própria vontade para nós. Eu quero trazer a mensagem de Deus nesta manhã de quinta-feira. É o nosso último encontro da semana comigo, mas amanhã, às 11 da manhã, tem um encontro com o Bispo Rodrigo, aqui, que ele vem direto do santuário, contando os testemunhos, participação dos irmãos, a alegria em pessoa. E sábado, 11 da manhã, é a live do meu pai, do nosso apóstolo, que é a live mais especial, maravilhosa demais. Então você não pode perder. Eu quero continuar aqui algo muito profundo que eu comecei a pregar ontem, aqui na live mesmo. As lives ficam postadas, depois você pode assistir. Muitas pessoas deixam para assistir depois, porque às vezes não consegue assistir ao vivo, né? E aí depois assistem. Então, depois de terminar essa live, se você quiser, você pode ir lá assistir. Tem muitas lives, e cada uma trazendo o maná para cada dia, o sustento de Deus para o nosso ser, cada manhã, cada dia. E ontem eu falava sobre Paulo e Silas, quando foram presos por pregarem o Evangelho. Naquela época não podia pregar o Evangelho de Jesus. E eles, tomados por uma missão, por uma fé violenta, por um chamado, não viram circunstâncias, não viram possibilidades, viram a obediência que gera vitória. Então, eles, mesmo sabendo que era proibido, eles estavam ali firmes no que Deus propôs na vida deles. Apóstolo Paulo na missão do apostolado, Silas como seu auxiliar, como seu cooperador da igreja, estava ali junto o tempo todo. Então eles foram presos e Deus enviou o arcanjo Miguel para libertá-los da prisão, e através disso, através desta operação de Deus, salvar a alma do guarda que estava ali, salvar a alma como é que chama, gente? Salvar a alma daquele guarda que estava ali com eles. E deixa eu ler aqui na palavra, o carcereiro, li aqui na Bíblia. Eu esqueci, gente, eu não sou perfeita, desculpa. Através daquela prisão de Paulo e Silas, Deus enviou o arcanjo Miguel para fazer tremer tudo e abrir
a cadeia e libertar aqueles homens de Deus, Paulo e Silas, o apóstolo Paulo e Silas. E através daquilo, diante dos olhos do carcereiro, Deus usar o apóstolo Paulo para salvar a alma do carcereiro e assim salvar toda a sua família. O apóstolo Paulo diz: será salvo tu e tua casa. Então foi sobre isso que eu preguei ontem. Hoje eu quero fazer uma abordagem ainda mais profunda e maior sobre este acontecimento. Atos capítulo 16, versículo 19. Marque na sua Bíblia porque é muito forte. Atos capítulo 16, versículo 19. Diz assim: e vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. Paulo saía impondo as mãos e curando as pessoas, por causa do poder de Jesus que estava sobre o apostolado dele, e através dele Jesus operava coisas grandiosas, e aquilo incomodou muito as pessoas. Até hoje nós vemos isso, né? Versículo 22. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Eles foram açoitados, eles foram feridos ali de uma forma muito humilhante na praça, diante da multidão. Versículo 23. E havendo-lhes dado muitos açoites, e os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Olha que situação triste, que humilhação, não é verdade? Pensa para você ver. Que coisa terrível que eles passaram. Agora, por que Paulo deixou que tudo isso acontecesse? Por que ele passou por um sacrifício tão grande? Qual o objetivo de Deus em permitir que Paulo passasse por tudo aquilo? Às vezes na vida nós sofremos injustiças que a gente às vezes não entende por quê. Mas existe um objetivo de Deus nisso. Observe que o objetivo de Deus em tudo isso que aconteceu com Paulo e Silas era salvar o carcereiro que iria se matar e, através da salvação do carcereiro, salvar toda a sua família. Deus, ele tem objetivos. Nós sempre dizemos algo que está registrado, que Deus escreve certo por linhas tortas. Deus, muitas vezes, ele tem objetivo naquelas injustiças que às vezes nós passamos, principalmente nós apóstolos, profetas, bispos, missionários. Mas Deus tem um objetivo maior de salvar alguém, de curar alguém através de nós, de fazer com que o evangelho chegue, a mensagem de salvação chegue. E foi exatamente isso que aconteceu no sacrifício de Paulo e Silas. Se este sofrimento todo que eles passaram não tivesse acontecido, então a salvação do carcereiro e de sua família não teria acontecido também. Vamos prosseguir. Agora eu quero ler Atos 16, 35. Atos de 16 a 35. Aí o que aconteceu? Aqui já foi enviado o arcanjo Miguel até a prisão, libertado Paulo e Silas. Paulo e Silas, ao ver que o carcereiro iria tentar se matar com a espada, porque ele já não via mais sentido na vida, ele era um cara fracassado, culpado pelo sofrimento dos outros da sua casa. Então, Paulo, naquele momento, viu a hora de
salvar aquele homem, dizendo a ele: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. E aí aquele homem foi salvo. Depois que isso aconteceu, que Paulo não podia ser preso e foi, e sendo preso, o arcanjo Miguel foi lá, libertou Paulo e Silas. Libertando Paulo e Silas, o carcereiro e a família do carcereiro se converteram e o evangelho cresceu em Roma, porque eles estavam aqui em Roma. E através do sofrimento apostólico tudo isso aconteceu. Sofrimento injusto. Sofrimento injusto. Mas foi esse o preço que eles tiveram que pagar para a implantação da igreja naquele tempo, naquele momento e naquele lugar. Atos 16:35 diz assim: e sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros, dizendo: soltai aqueles homens. E o carcereiro anunciou a Paulo estas palavras, dizendo: os magistrados, que são juízes, mandaram que vos soltasse. Agora, pois, sai e ide em paz. Mas Paulo replicou: açoitaram-nos publicamente. Paulo, ele não era um homem leigo, ele era um cara estudado, ele era advogado, ele conhecia das leis. E na hora que eles mandaram recado para Paulo dizendo: fiquem livres, podem sair. Paulo disse assim: eles nos açoitaram publicamente. E sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão. E agora, encobertamente, ou seja, escondido, eles nos humilharam na frente de todo mundo, mandaram nos prender sem razão nenhuma, nos açoitaram diante das pessoas, nos condenaram sem termos nenhuma condenação. E sendo homens romanos, nos lançaram na prisão e agora encobertamente nos lançam fora, nos mandam sair? Não será assim. Mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora. Olha que atrevimento. Quando eu falo que eu sou atrevida na fé, é porque quem tem certeza do Deus que serve, do poder deste Deus, e de que Deus não desampara seus filhos, quem tem certeza de que Deus não pode decepcionar a sua fé, é atrevido. Por quê? Porque sabe que é só se manter firme na palavra ou na fé que Deus providencializa o impossível. E Paulo foi atrevido, ele disse: olha o que fizeram conosco diante das pessoas. Agora manda um recadinho dizendo que nós podemos sair? Não, que venham eles pessoalmente e nos tirem daqui. Nos tirem para fora. Eu quero falar uma coisa importante. Às vezes nós falamos muito sobre sacrifício que gera milagres. O sacrifício que é a oferta em dinheiro que a pessoa dá para a obra e que mantém a obra. Às vezes nós falamos muito isso. O sacrifício gera milagres. Ontem mesmo eu falei muito sobre isso. Anteontem. Falamos sempre. Por quê? Porque nós sabemos que é o que provoca o impossível, que provoca um milagre, o sacrifício. Isso é um ponto muito importante a ser falado e eu quero que você pense bem. Porque quando você dá uma oferta em dinheiro no santuário, você está dando almas. Almas. O sacrifício de Paulo e Silas foi esse, para ganhar a alma do carcereiro e salvar sua família. Quando você sacrifica, você está fazendo porque o sacrifício vai gerar em você milagre. Mas aquele dinheiro dentro do ofertório produz almas. Pense para você ver. Uma questão de raciocínio, de inteligência, de desdobramento. Sem dinheiro não tem como eu estar aqui na live e você compartilhando e fazendo com que a minha imagem, com que a minha voz chegue a pessoas tão sedentas de um socorro de Deus. Sem dinheiro não tem como. A minha voz está saindo no rádio como está agora. Graças aos patrocinadores, nós temos uma rede de rádios grande em várias capitais, em várias cidades do Brasil, que é um instrumento de salvação.
Sem dinheiro, não tem como você colocar cadeiras dentro de uma igreja, dentro de um templo, para que as pessoas possam, como igreja, partícula do corpo de Cristo, congregar. E ninguém consegue servir a Deus em casa. A casa do Pai é um lugar onde a igreja revelada se reúne para congregar. Então, a única forma que o diabo tem de impedir a obra de Deus é impedindo você de sacrificar. É impedindo você de sacrificar, porque ele sabe que o sacrifício gera milagre. E ele então tenta impedir você, amarrando sua vida financeira, porque ele sabe que é dando que se recebe. Quanto mais você dá, mais você recebe. E para você não sacrificar, ele faz isso. Ele tenta travar sua vida financeira. E o diabo sabe que o sacrifício gera milagres. Então você observa que aquela pessoa que não gosta de ofertar na casa de Deus, que não gosta de sacrificar, você vê que a vida dela vai de mal a pior. Mas por que isso? Porque ela é um mau exemplo. Deus permite isso por quê? Porque ela é um mau exemplo. Se todo mundo fizer o que esta pessoa está fazendo, não tem igreja, não tem obra, não tem como levar a mensagem do Espírito. Compreende o que eu estou falando? Concorda que se Deus abençoar uma pessoa que não contribui, que não coopera, que não sacrifica para o crescimento da obra dele, você concorda comigo que se Deus abençoar esta pessoa, todas as pessoas vão começar a fazer o mesmo, e então não vai ter sustento para a obra de Deus e não terá como mais almas serem salvas, mais pessoas serem alcançadas? Pense para você ver o quanto que o seu sacrifício gera milagre na sua vida, mas gera almas, que é muito maior do que um milagre. Muito maior. Cada alma que você ganha são pedras preciosas na coroa da vida que você terá na eternidade, na sua coroa de glória. Então, é muito importante esta verdade, esta honestidade minha em dizer para você que Deus não tem obrigação de fazer nada por ninguém. Deus, é maravilhoso, é criador, é pai. Não precisa fazer nada para ele ser bom e maravilhoso, ele já é maravilhoso. Deus não tem obrigação de fazer nada por ninguém. Como ninguém tem obrigação de fazer nada pela obra de Deus. Mas isso muda quando a pessoa de coração sacrifica, oferta, faz pela casa de Deus, porque Deus passa a ter o compromisso de fazer por ela. Por isso que nós no santuário falamos assim: eu cuido da casa de Deus e Deus cuida de mim e da minha casa. O sacrifício gera milagre na sua vida, mas o sacrifício que você coloca como oferta no santuário, no gasofilácio da casa de Deus, gera almas, gera salvação. O índice de suicídio no Brasil é altíssimo, altíssimo. E só se consegue impedir um suicídio a presença do Espírito Santo, a presença de Deus que cura a depressão, que cura a doença da alma, as angústias mais profundas do ser na vida de uma pessoa. Então, quando uma pessoa faz no santuário, faz para Deus, faz para a obra aquilo que ela não tem obrigação de fazer, mas ela faz movida pela fé, ela sacrifica e faz, então Deus faz por ela, porque é dando que se recebe. A mão que está aberta para dar é a mão que está aberta para receber. É muito importante você pensar sobre tudo isso que eu estou falando. Eu gosto muito dessa oportunidade que nós temos no nosso encontro, aonde eu tenho com você uma conversa que te edifica, que te leva a pensar. Uma conversa inteligente, porque você é uma pessoa inteligente, você é uma pessoa que pensa grande, uma pessoa que tem uma visão ampla da vida, da espiritualidade, das coisas, e se interessa por este crescimento. Por isso que você está aqui.
Então eu convido você a pensar sobre isso. Não é muito óbvio para quem tem esta revelação do Espírito que o sacrifício ele gera em você um milagre. E é maravilhoso ouvir tantos testemunhos, tantos milagres que acontecem na vida de uma pessoa através do sacrifício. Mas o sacrifício também gera salvação, gera almas, gera vida. Não tem como sustentar a obra de Deus se não tiver dinheiro para comprar Bíblia, se não tiver dinheiro para comprar microfone, se não tiver dinheiro para comprar som, se não tiver dinheiro para ter um imóvel, para reunir a igreja revelada e congregar, cadeira para as pessoas se assentarem. Como que você vai de porta em porta levar a mensagem de salvação, levar o evangelho, levar a revelação, se não tiver um panfleto, se não tiver um instrumento como rádio, como a televisão, como o Facebook? São gastos altíssimos que temos para divulgar o reino dos céus, a revelação. A ignorância de algumas pessoas é tão grande que muitas vezes elas deixam de receber algo grandioso de Deus por serem miseráveis, por serem servas de Mamon, servas do dinheiro. Só fazem na vida aquilo que o dinheiro lhes permite. É muito importante você entender que a Bíblia diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Quando você serve ao dinheiro, só faz aquilo que o dinheiro lhe permite, você está colocando o dinheiro no lugar de Deus na sua vida. Quando você inverte isso, faz o dinheiro servir você, servir a obra de Deus através de você, então ele é bênção na sua vida, ele é bênção na sua família. Agora, os amantes do dinheiro, que são aquelas pessoas que são contra a oferta de sacrifício, são contra a fidelidade a Deus, o sustento da obra de Deus, essas pessoas, observe para você ver, vivem de derrota em derrota, de miséria em miséria, porque são miseráveis por dentro e transparecem isso em atitudes, na vida, nas obras que deixam a desejar de suas mãos. Por isso que essas pessoas ficam dentro de uma igreja, não prospera, a vida não vai para frente, porque se dependesse delas, a igreja não existiria. Não existiria igreja, não existiria a obra, porque são pessoas mesquinhas, miseráveis, que não pensam, não têm fé racional. Não tem fé que leva ao raciocínio. Por isso que esse nosso encontro é tão fantástico e tão transformador, porque eu levo você a pensar sobre tudo isso que eu estou falando. Se tem uma frase que te lembra a minha pessoa, pense sobre isso. Por quê? Porque eu não quero que você saia acreditando em tudo que você ouve, nem no que eu falo. Eu quero que você pense sobre o que eu estou falando. Se faz sentido. Se o Espírito Santo lhe deu entendimento para receber uma revelação tão profunda quanto essa. Agora, eu não posso forçar você a ter esta revelação. A revelação vem por uma escolha de Jesus. Se você compreende, se você recebe isso como força na sua vida, então você percebe uma escolha de Jesus em lhe revelar. Agora, se você discorda, você não é obrigado a ficar aqui. Você não é obrigado a nada. Você é livre, livre arbítrio, livres escolhas, mas obrigado a colher cada uma de suas escolhas, de suas decisões. A consequência é certa de tudo que você plantar. A colheita é certa de tudo aquilo que você semear. Se você semear ódio, você vai colher ódio. Se você semear amor, você vai colher amor. Se você semear o sacrifício que gera milagre, que gera vitória, você vai colher isso na sua vida. Milagre, vitória, prosperidade. Por quê? Porque é uma questão de dar para receber. A mão que está aberta para dar é a mão que está aberta para receber. Agora, eu falei muito sobre isso porque eu acho importantíssimo esclarecer isso para você, mas o objetivo da minha mensagem hoje é falar sobre salvação, não é falar de oferta.
Eu não quero falar de oferta, eu quero falar sobre salvação. E não tem como eu falar de salvação sem eu falar de Zaqueu. Zaqueu é um grande exemplo de salvação. Zaqueu foi salvo e assim toda a sua casa foi salva porque ele decidiu falar para Jesus que ele daria para a obra de Deus, para a obra de Jesus, ele daria metade dos seus bens. Imediatamente ao falar isso, Jesus disse para Zaqueu: hoje entrou salvação na sua casa. Peraí, pense para você ver. Observe. Zaqueu era um cara corrupto, Deus não queria saber disso. Jesus não procurou saber se ele era honesto, se ele era corrupto, se ele era imundo ou se ele era santo. Jesus não procurou saber se ele era podre ou se ele era limpo. Jesus apenas viu a atitude de renunciar qualquer outra coisa para poder receber a salvação e de cooperar para o crescimento da obra. Então, imediatamente ao ofertar, Jesus falou a Zaqueu: hoje entrou salvação na sua casa. Então é muito importante você entender que a sua atitude fala mais do que 1000 palavras. Tudo que eu ensino aqui na nossa live sobre família, todo mundo gosta, eu recebo tantas mensagens agradecendo por causa dos ensinamentos do dia a dia, da rotina familiar que eu trago aqui, que tem transformado tantos relacionamentos familiares, tanto as maternidades, as paternidades, tem transformado tantos casamentos. E eu penso, qual a razão de eu ter chegado a esta pessoa e Deus fazer uma obra tão grande, transformando esta vida, esta família? Um instrumento do Facebook, o instrumento do rádio, que alguém amou com verdade esta obra, sacrificou e disse: vou sustentar esta obra. Vou fazer com que almas sejam transformadas, sejam salvas, vidas sejam transformadas, almas sejam resgatadas, sejam salvas, famílias sejam salvas. Então, eu quero que você pense sobre tudo isso que eu falei. Sobre tudo isso que eu falei com você. Da mesma forma que eu ensino sobre ser mãe, ser pai, sobre coisas que você pode fazer no dia a dia que são transformadoras. Eu tenho essa oportunidade de conversar com você e de lhe trazer um despertamento sobre o que acontece no mundo espiritual e na sua vida quando você decide fazer a vontade de Deus, que é sacrificar para receber e sustentar a obra de Deus para que ela chegue como salvação a milhões de pessoas, como é o caso da oração da madrugada. Quando nós dizemos para você, você pode pedir para a equipe do plantão da oração da madrugada te enviar a oração da madrugada todas as madrugadas e você não vai pagar nada por isso, é porque alguém está pagando isso por você, para que haja salvação na vida e na casa de mais de 1 milhão de pessoas. Alguém sacrificou, alguém amou esta obra de verdade para fazer chegar a salvação. E hoje é a sua vez de fazer por você o que fizeram, de fazer por alguém o que fizeram por você. Ser um instrumento abençoado e abençoador. Mais maravilhoso é dar do que receber. Então, quando eu estou aqui, eu estou no momento mais pleno da minha espiritualidade, porque é um momento onde eu renuncio a mim, Daniela, para abençoar a sua vida, para servir você, para ser um canal de vida, de salvação, de resgate, um canal profético sobre a tua vida. E em nome de Jesus, eu estendo a minha mão direita em sua direção agora, e eu estou profetizando, meu irmão, minha irmã, que a salvação vai entrar na sua casa. Vai entrar na sua casa a salvação, assim como entrou na casa de Zaqueu.
E Deus vai salvar seu marido, mulher. Deus vai salvar sua mulher, homem. Deus vai salvar sua filha, sua esposa, seu filho. Deus vai salvar seu pai. Deus vai salvar sua mãe. Quando você abrir o seu coração para a obra de Deus e amar a obra de Deus de verdade. A verdade transforma. A verdade é uma arma poderosa que tem que ser enfrentada de frente para que haja transformação. Eu quero convidar você a pensar sobre tudo isso que eu falei. Amanhã é dia de corrente no santuário. Amanhã é dia de libertação no santuário. Amanhã é dia que vai chegar no santuário milhares de pessoas em todos os santuários do Brasil. Pela primeira vez, porque me ouviu no rádio, ouviu o apóstolo no rádio, me assistiu na live, ou assistiu um bispo, uma bispa aqui na live do Facebook, ou recebeu um panfleto, ou recebeu um CD de louvor, ou recebeu um jornal, ou recebeu uma visita, ou recebeu uma oração da madrugada no WhatsApp. E tudo isso é pedra preciosa na coroa da vida, no seu galardão dos céus. Porque muito maior do que sacrificar para receber um milagre na sua vida, muito maior do que o sacrifício que gera na sua individualidade, o milagre no seu corpo, na sua vida, na sua história, muito maior do que esta graça tão grande que nós recebemos quando sacrificamos, é saber que através do nosso sacrifício que gera milagre em nós, também gera o milagre da vida, da salvação, na vida de milhares de pessoas, em todo o mundo. Que o Espírito Santo do Pai das Luzes lhe complete esta revelação, dando a você luminosidade, clareza no seu entendimento, na sua percepção espiritual, para que você seja transformado e um instrumento de transformação. Dê no santuário, mas dê com alegria, dê na certeza de que uma grande obra você está fazendo. Deus fazendo em você, porque você, por livre e espontânea vontade, decidiu fazer pela obra dele. Isso é glorioso, isso é maravilhoso. E o compromisso de erguer a sua vida, Deus tem quando você tem compromisso com a obra dele. Eu quero orar por você nesta manhã, abençoar sua vida, abençoar sua casa e pedir a Deus que através de você Ele salve sua família, Ele salve as pessoas que você ama. Através do seu amor à casa do Pai, a esta obra, Ele faça na sua vida e através da sua vida salvação acontecer na vida de milhares de pessoas, a começar pela sua família, pela sua casa, assim como aconteceu com Zaqueu, que amou a obra de Deus, sacrificou a Deus e Deus salvou Zaqueu e toda a sua casa. Feche os seus olhos, eu vou orar por você e daqui a pouco eu vou dar os dados da conta desta obra para você que quer fazer o depósito da sua oferta, receber o talit para orar conosco, receber o kippá, que é esse gorrinho aqui, ó, que eu uso, e receber também o escudo de Davi, que é essa estrela de Israel que nós usamos no nosso peito. Mas agora eu quero orar por você nesta manhã de quinta-feira. Feche os seus olhos. Grande e poderoso Deus de Israel, Deus vivo, Deus fiel, Deus onipotente, tem todo o poder nos céus e na terra, Deus onipresente, que está presente com esta pessoa agora, aonde quer que ela esteja, sondando, conhecendo o mais profundo do seu coração, dos seus sentimentos, da sua sinceridade, ao pensar com amor na tua obra, ó Pai.
nós queremos nesta manhã te agradecer, porque ai de nós se não fosse o santuário, o lugar onde acontece a salvação de milhões de vidas e famílias. Obrigada, Senhor, porque temos um lugar para congregar como tua igreja que pertence a ti, que é o santuário, casa do Pai, o lugar aonde a ovelha é recebida com festa, o lugar aonde a ovelha é curada nas feridas, o lugar onde acontece transformação, salvação, curas e libertações. Amanhã é sexta-feira, meu Pai, dia de corrente forte do Arcanjo Miguel, dia de batalha espiritual, dia de libertação. E eu quero, Pai, profetizar que haverá salvação na vida desta pessoa que ora comigo agora. Profetizar que haverá salvação na casa desta pessoa que ora comigo agora. E profetizar que esta pessoa será uma provedora da tua casa, da tua igreja, da tua obra, porque ela se importa com a tua obra, Senhor, assim como eu me importo. E sabemos que quando fazemos pela tua casa, muito mais o Senhor faz por nossa casa, por nós. Pai, obrigada pela oportunidade de te servir, que não há nada que nos contemple, que nos preencha, que nos alegre mais do que servir a tua obra, Senhor. Obrigada, Pai, por cada pessoa que está agora me assistindo, que está me ouvindo, cada pessoa que foi alcançada por um compartilhamento que foi feito por este instrumento abençoador, este meu irmão, esta minha irmã que compartilhou esta live, que curtiu, que deixou seu comentário, seu pedido de oração. Tantos pedidos de orações eu tenho recebido, Senhor. E eu apresento cada um deles, mas acima dos pedidos eu te apresento a fé desta pessoa, verdadeira, genuína, que leva ela ao sacrifício, que leva ela a cooperar para o crescimento da tua obra e assim provocar na vida dela um crescimento muito grande, um crescimento espiritual, uma recompensa aqui na terra pela obra de suas mãos, fazendo em favor da tua igreja, da tua obra. Senhor, eu abençoo esta pessoa, a família dela, este dia. Eu abençoo, Senhor, tudo o que esta pessoa for fazer e que o Senhor dê a ela a percepção para que todas as decisões na vida dela ela tome pelos princípios de fé, porque a fé não vê limites, a fé não vê empecilhos, a fé não vê barreiras, mas a fé vê aquilo que ainda não é palpável, aquilo que ainda não consegue ser visto pelos olhos carnais, mas pelos olhos da fé tudo se pode ver e tudo se pode alcançar, porque a fé leva ao sacrifício e o sacrifício gera o milagre, gera o impossível, gera a provisão do Deus Altíssimo, de ti, Senhor, que tem todo o poder, que é El Shaddai. Eu abençoo esta pessoa e que o Pai das Luzes complete esta revelação no entendimento, na percepção e nas ações desta pessoa. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém, amém e graças a Deus. Graças a Deus, queridos. Eu quero deixar aqui os dados da conta do santuário. Muitas pessoas estão pedindo para enviar o talite vermelho do sangue do Cordeiro, que é este manto que nós usamos para orar de madrugada, às 11 da manhã, às 3 da tarde, às 8:30 da noite, todos os dias que nós temos os nossos encontros aqui. E nós usamos o talite. Ele tem esse selo aqui, ó, que é o selo apostólico, a cobertura espiritual apostólica sobre a nossa vida. E ele é vermelho porque tipifica o sangue do Cordeiro. Então, pessoas querem receber o talite, outras já têm o talite, querem receber o escudo ou o quipá. Quipá. O quipá quer dizer que acima de mim há o governo de Jeová Jiré, o Deus que providencia tudo o que falta na minha vida, o Deus que faz progredir, prosperar todas as obras das minhas mãos. Então, a conta é Caixa Econômica, agência 1746,
operação 003, conta 2527, dígito 9. Você pode fazer o depósito do seu dízimo, o depósito das suas primícias. Tem pessoas desta obra que moram nos Estados Unidos, que moram na Alemanha, que moram na Espanha e que não deixam de fazer a oferta das primícias, os primeiros frutos do ano. Todos os anos mandam a oferta das primícias, os primeiros frutos do ano, o alicerce para ter um ano firme, estruturado e inabalável. Então você quer fazer o depósito da sua oferta das primícias, o depósito do seu dízimo e também para receber o talite, o escudo de Davi ou o quipá, você pode fazer o depósito da oferta acima de R$1.000 para receber um desses objetos sagrados que você escolher. O telefone para você enviar o comprovante do seu depósito da oferta, junto com o endereço da sua casa para enviarmos o objeto sagrado para você, é o WhatsApp da equipe regida pela missionária Neuza Dias. WhatsApp, prefixo 31 99115 1543. Prefixo 31 99115 1543. Agora, eu quero deixar para você 2 telefones, um WhatsApp e um telefone fixo das missionárias socorristas que vão atender você, socorrer você nessa luta que você tem passado, nesse sofrimento que você tem passado na sua vida. E estas missionárias vão encaminhar você até o profeta de Deus, para você encontrar o santuário aí no seu estado, na sua cidade e falar com o profeta de Deus, pessoalmente, particular, e ele lhe orientar e assumir o cuidado espiritual da sua vida. Isso é muito importante. É aquele que vai cuidar de você espiritualmente. E nós sabemos que é a nossa vida espiritual que rege a nossa vida num todo. Então, as missionárias socorristas que vão te encaminhar ao profeta. Missionária Thaisa, WhatsApp, prefixo 31 98379 4517. Prefixo 31 98379 4517. Missionária Sueli, que é o telefone fixo, se você quiser ligar, conversar, chorar. Ela é uma pessoa muito iluminada, muito cheia do Espírito Santo. Missionária Sueli, prefixo 31 3422 3740. Prefixo 31 3422 3740. Meu nome é Daniela, mas você pode me chamar de provedora. Me despeço de você nessa semana com esta frase que todo mundo está falando, porque é a maior realidade. Ser provedor é ter para dar. Deus abençoe muito sua vida, seu final de semana. Aproveite para ir com a sua família servir ao Pai no santuário. Amanhã é dia de corrente forte. Não quebre a sua corrente. Leve a sério a sua corrente, porque o Arcanjo Miguel tem compromisso de combater os inimigos daquelas pessoas que têm compromisso com a fé e que levam a sério a corrente do Arcanjo Miguel. Domingo, Santa Ceia em todos os santuários do Brasil. Não. Domingo é o primeiro domingo do ano. Então tem uma mensagem forte para você. Nossa, é muito poder espiritual que vai dominar a sua vida nesse primeiro domingo do ano. Vai ser glorioso demais em todos os santuários do Brasil. E eu estarei de volta terça-feira que vem, às 11 da manhã. Mas amanhã, 11 da manhã, tem o Bispo Rodrigo aqui. E sábado, o nosso apóstolo, às 11 da manhã. Deus te abençoe muito. Estamos juntos de domingo a domingo, às 3 horas da manhã, na oração da madrugada. Forte abraço, paz e luz. Deus te abençoe rica e abundantemente.